participação da Embrapa, você tinha um apelo maior de participação com as universidades, tinha uma preocupação maior de se potencializar as organizações estaduais de pesquisa agropecuária e principalmente a sua inter-relação com o setor produtivo. O resultado foi muito importante no sentido de que o Brasil atingiu a sua segurança alimentar. É certo que após a Constituição de 1988, houve uma dificuldade de passar os recursos da federação para os estados. Então esse sistema, inicialmente estabelecido, ele se enfraqueceu. E ele precisa ser revitalizado. Então esse é um primeiro ponto que vem novamente no apelo de que as redes de cooperação, elas poderão viabilizar essa revitalização, que é muito importante para o próprio processo produtivo do país e a sua consistência no que se tange à segurança alimentar. Agora, é muito interessante quando nós observamos que há recentes conquistas. Quando nós fazemos aqui uma abordagem, observamos passado, presente e futuro, passado dos anos 50, 60 anos atrás, nós tínhamos grande dependência de alimentos, tínhamos que comprar alimentos, políticas, houve até o aparecimento de instituições, a articulação das instituições. Aqui, imagina chegando próximo ao presente, inovação começou a ser olhada com mais critério, competitividade. Quer dizer, a figura de método custo-benefício começou a ser abordada e olhada com um pouco mais de critério e profundidade. E aí nós temos que fazer aqui o reconhecimento da importância da interação entre as áreas do conhecimento, né? Socioeconomistas, os economistas, os engenheiros agrônomos, os engenheiros das mais diversas, engenheiros agrícolas, os engenheiros das mais diversas formações, tá certo? Profissionais das mais diversas formações, sentando à mesa para se discutir os problemas de interface, as soluções expectadas, né? Aí nos deparamos, a partir da década de 80, com uma discussão mais forte sobre o contexto de sustentabilidade, maior respeito à resiliência dos sistemas, né, agroecológicos, como interagir com esses sistemas, como usar de forma sustentável os recursos naturais, como trabalhar de forma a incrementar a produtividade, mas garantir que as gerações futuras, esse é o conceito de fundo do jargão sustentabilidade, como garantir que as gerações futuras pudessem continuar desenvolvendo seus trabalhos, desenvolvendo a vida no planeta, tá certo? Sem perda dessas identidades e desses recursos naturais. Então, há de se considerar a necessidade de se olhar com cuidado tecnologias que possam atingir objetivos de competitividade e de produtividade, mas, ao mesmo tempo, olhar-se para tecnologias e desenvolver tecnologias ou adotar tecnologias que também venham agregada com os aspectos da sustentabilidade. Certamente estamos indo para o futuro, vivemos um período da intensificação da agricultura, né? Até pelo fato do crescimento exacerbado da população mundial, a preocupação com a segurança alimentar mundial, mas há de se considerar que, com base em conhecimento, com base em resultados, hoje tem se observado, principalmente no Brasil, que se aumenta a produtividade, mas basicamente se aumenta muito menos o contingente de novas fronteiras agrícolas, no sentido de novas áreas que são exploradas para a agricultura. Então há de se fazer aí um trabalho que se olhe com equidade essa relação, para que se consiga manter o status quo do processo edafoclimático e ambiental, mas ao mesmo tempo que você encontre os elementos que possam garantir produção agrícola, abastecimento da população e, mais do que isso, competitividade para o país frente ao cenário internacional. Porque o Brasil é um grande player na questão do fornecimento de alimentos ao ambiente internacional. Hoje nós ocupamos menos de 2% do mercado mundial, em termos do que nós podemos, então, ter como horizonte de conquistas futuras. Há muitas oportunidades que precisam ser olhadas e exploradas, principalmente pelo grande valor que a agricultura brasileira tem e desenvolve. Isso posto, senhoras e senhores, nós vamos também observar que o Brasil,
ele apresenta o que nós chamamos de megadiversidade. Existe um cinturão tropical no mundo, do qual 37% está na América tropical, e a riqueza da biodiversidade brasileira, ela é diferencial nesse contexto. 2/3 da biodiversidade mundial está concentrada nos trópicos. Isso para nós é um diferencial comparativo até então, mas pode se transformar num diferencial competitivo. Depende da nossa capacidade de organizar as ideias, de organizarmos as tecnologias, de quebrarmos os dogmas que estão colocados na sociedade, olhar para resultados de forma mais racional, usar a razão para interpretar resultados e não ter medo, ter a coragem de usar tecnologias, certamente com os cuidados devidos e com as orientações devidas, para se não perder essa grande oportunidade que nos cerca. Nós temos uma agricultura pujante até então, não vou entrar no detalhe de cada produto, mas os senhores e senhoras podem observar que, com base em conhecimento, hoje você tem grandes áreas agricultáveis, áreas que até então do próprio Cerrado, que eram indevidas para a agricultura, foram transformadas e não se perdeu o desenho de sustentabilidade ali colocado, muito contrariamente ao que muitas pessoas muitas vezes pregam na sociedade. Existem dados que provam que ali se mantém resiliência, se mantém índices de sustentabilidade. E nós temos grandes oportunidades colocadas aí pelo nosso sistema agroalimentar. Soja, milho, trigo, pastagens, cana-de-açúcar, café, citros, algodão, feijão e tantos outros. Aliás, nesse momento há um problema com o feijão brasileiro e nós esperamos que a gente possa resolver isso aí, tá certo? Necessidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para que se faz pesquisa? Qual que é a finalidade disso? Será que o conhecimento que já está estabelecido já não é suficiente? Ainda continua havendo necessidade de ampliar a competitividade com sustentabilidade, de se ampliar a capacidade produtiva dos pequenos empreendimentos para agregação de renda e inclusão, para se trabalhar com mais firmeza no contexto de segurança alimentar, nutrição e saúde, para se trabalhar o uso sustentável dos biomas, e aqui é muito importante que se olhe para esse particular ponto, porque cada bioma traz associado uma característica, um desenho tecnológico específico. Então nós temos que ter muito cuidado ao ler os trabalhos e as publicações, principalmente aquelas feitas por não especialistas, quando dizem uma determinada coisa sem identificar qual é o bioma, quais foram as condições de experimentação, para que se faça de fato uma análise correta daquilo que se está fazendo em termos de uso de tecnologia. E sem dúvida, o avanço da fronteira do conhecimento, quer dizer, nós temos que continuar agregando valor, conhecendo melhor a natureza, trabalhando melhor com os paradigmas da própria ciência, de tal forma a continuadamente melhorar a condição de vida no planeta. Muito bem. No trabalho que nós estamos desenvolvendo, que eu vou entrar em seguida, nós trabalhamos numa visão de impactos da cadeia de valor. Esses impactos da cadeia de valor, eles levam em consideração todos os elos da cadeia, desde o setor produtivo e do uso dos recursos naturais até a sua chegada aos mercados, tanto doméstico como internacional. Então, baseado naqueles paradigmas da nova sociedade, que eu mencionei no início de nossa conversa aqui, né? Quer dizer, você vai aumentar a produtividade, você vai trabalhar melhor as condições do uso de tecnologias, tá certo? Você vai trabalhar a questão da sustentabilidade, mas você também vai trabalhar a questão da qualidade daquilo que você vai colocar como produto a ser entregue ao consumidor. Então, é muito importante nessa dimensão utilizar no âmbito do dentro da porteira, né, não só a dimensão de escolher melhor os seus insumos que vão ser utilizados,
mas olhar também de uma forma muito precisa e com bastante atenção a importância da automação no campo. E aí nós podemos citar a aviação agrícola, podemos citar um uso mais frequente de sensores e computadores e conhecimento de tecnologias, focando as boas práticas agrícolas, né? Entre outros tantos que nós poderíamos citar por aqui. Certamente isso está próximo ao contexto de capital humano, então é muito importante o treinamento das pessoas, de tal forma a utilizar de maneira correta aquelas ferramentas e aqueles sistemas que eles têm disponíveis para se desenvolver os trabalhos no âmbito da própria agricultura, né? De tal forma que se olhe numa dimensão horizontal e que se olhe também numa dimensão vertical, todos os elos que compõem a própria cadeia de valor, sem esquecer da própria questão da infraestrutura e da logística, de tal forma que se possa promover o processo agrícola fundamentado num paradigma do conhecimento, no paradigma da informação, que é exatamente aquilo que é trazido hoje como as bases para o processo da chamada nova agricultura. Agricultura baseada em conhecimento e informação, cada vez mais presente, um grande apelo tecnológico, cada vez mais se utilizando as ferramentas da comunicação, as informações georreferenciadas, estruturadas, as informações satelitais, as informações de novos sensores, a preocupação de olhar a agricultura como um processo, onde o modelo de gestão também é muito importante, muito relevante.